Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou continuar tratando do assunto microserviço. Nas semanas anteriores nós iniciamos a criação de um microserviço composto por uma Web API ASP.NET Core que eu chamei de Catalog API. Essa API ela acessa um banco de dados MongoDB para consultar e persistir informações de produtos. Então ao final nós criamos o container da API e do MongoDB e fizemos a orquestração dos containers usando o Docker Compose. Assim, o nosso microserviço ele está pronto e temos assim o serviço do gerenciamento de produtos funcionando com um microserviço. Então, dando continuidade à criação dos microserviços, hoje eu vou iniciar a criação de um microserviço que vai usar uma API ASP.NET Core e o banco de dados Redis como um cache distribuído. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é um disclaimer para dizer que essa série de artigos eu estou me baseando nesse artigo aqui, ó, no Medium. Você vai encontrar esse Building Oscillate API Gateway. Então eu estou me baseando nesse artigo aqui, que tem vários itens e apresentação. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar uma API ASP.NET Core, que eu vou chamar de basket.api, seguindo os princípios REST. Aí nós vamos containerizar essa API usando o Docker. A seguir, nós vamos criar um container usando a imagem do Redis ou Redis para implementar o cache distribuído que vai armazenar as operações aqui da minha API. E aí nós vamos fazer a orquestração desses containers usando o Docker Compose. Então, basicamente esse é o nosso objetivo. Então a seguir eu vou apresentar uma visão geral dos microserviços. E então nós vamos ter esse cenário aqui, ó. Então nós já criamos o microserviço Catálogo API com o MongoDB e agora nós vamos criar o microserviço da Basket API que vai usar o Redis. Então nessa figura nós temos um exemplo de como integrar os microserviços usando diversos recursos como o RabbitMQ, aqui eu vou usar o Mass Transmit, o Redis, o Ocelot, serviço gRPC e havendo disponibilidade eu vou procurar mostrar cada um desses recursos. Então iniciando com a nossa Basket API, ela vai ser definida da seguinte forma: nós vamos criar 4 endpoints seguindo os princípios REST, onde nós vamos expor os seguintes serviços. Então nossa API vai ter a cesta e os itens com o respectivo usuário, vai atualizar a cesta e os itens, ou seja, vamos incluir e remover itens na cesta, vai deletar a cesta e vai fazer o checkout da cesta. E os métodos HTTP usados e as suas respectivas URIs são o seguinte: o GET, que vai obter a cesta e os itens para o usuário, vai usar a URI API/v1/basket. O POST, que vai atualizar a cesta e os itens, usa essa URI, a mesma que o GET. O delete usa a mesma URI, só que aceita o parâmetro ID para poder deletar uma cesta pelo seu ID. E o post vai fazer o checkout. Quando eu fizer o checkout, vai haver uma publicação na fila RabbitMQ usando o Mass Transmit. Eu já tenho uma videoaula falando do Mass Transmit e do RabbitMQ no canal. Dá uma olhada lá nessas duas videoaulas para você ter uma noção do como é que funciona cada um desses recursos aqui. Então no final eu vou ter uma ASP.NET Core Web API usando princípios REST, que vai realizar operações CRUD com o padrão repositório que nós vamos implementar, que vai usar o Redis como meio de armazenamento com cache distribuído e vai usar outros recursos que depois nós vamos abordando à medida que nós formos usando os recursos. Então vamos começar apresentando o Redis ou Redis. Eu publiquei uma aula sobre o Redis falando só sobre ele, então você pode consultar essa aula no canal também. Agora, o Redis ou Redis significa Remote Dictionary Server e é uma solução distribuída de armazenamento de dados que guarda informações no formato chave-valor e suporta diversos tipos. Ele possui estratégia de armazenar dados em memória e também em disco. E ele garante uma resposta muito rápida e também garante a persistência dos dados. O Redis ele tem os seguintes recursos que eu vou citar aqui apenas para ilustrar. Ele trabalha com Data Store na memória, ou seja, todos os dados residem na memória, então o resultado do desempenho é muito bom para leituras de
de gravação e consulta. Ele apresenta estruturas flexíveis de dados, ele oferece uma grande variedade de estruturas. Ele é simples e fácil de usar, reduzindo a quantidade de código que você precisa para fazer cada operação. Ele possui suporte à replicação assíncrona, tem uma alta disponibilidade e escalabilidade, permitindo criar soluções altamente disponíveis. Ele tem uma alta extensibilidade, ele é um projeto de código aberto extensível com uma comunidade atuante. E ele suporta diversas linguagens, como Python, Go, Ruby, o C#, que nós vamos usar, C, C++, Java e JavaScript. Então o Redis ele é bem versátil, principalmente para usá-lo como cache distribuído, e também pode até ser usado como mensageria. Ele foi desenvolvido para ser executado no Linux. Existe portes para o Windows, mas o Redis, o ambiente dele nativo é o Linux. E aqui no nosso projeto nós vamos criar um container Docker usando a imagem do Redis a partir do Docker Hub. Então o meu ambiente aqui, eu estou usando o Docker Desktop for Windows. E aí eu uso o PowerShell para abrir a janela de comandos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o container do Redis. Nesse primeiro teste aqui, eu vou dar esse nome, Local Redis. Estou mapeando para essa porta, vou executar em segundo plano, então vou criar o container com a imagem Redis, que vai ser obtida lá do Docker Hub. Aí eu vou entrar no container, vou dar um docker exec no container que eu criei, e aí eu vou executar a interface de linha de comando do Redis, só para a gente entrar dentro do Redis e dar uns comandos lá e ver o seu funcionamento. Então eu vou fazer isso agora só para você ter um primeiro contato com o Redis. Eu vou abrir aqui o PowerShell no meu ambiente. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o container do Redis. Então o comando é docker run. Vou criar ele com o name de local Redis. Vou mapear para a porta padrão, que é a porta 6379. Vou executar em segundo plano. E a imagem que eu vou usar vai ser a imagem do Redis. Eu vou dar um Enter e ele vai baixar essa imagem para mim. Ele não localizou localmente, está baixando. Já baixou. E se eu dar um Docker PS, eu tenho outros containers em execução aqui, mas o importante é que eu tenho o container do header aqui. Estou usando a imagem do header. Esse aqui, local Redis. Esse aqui, esse é o meu container. Então agora, deixa eu limpar isso aqui. Eu vou dar um Docker exec -it local Redis, que é o meu container, e vou entrar dentro desse container e eu vou executar aqui um shell. Se eu quisesse ver o log do Redis, o comando é docker logs e o nome do container, local Redis. Então olha aqui, tem o log aqui do Redis. O Redis está inicializando, tá rodando, execução, Red pronto para aceitar conexões. Então, nesse log aqui eu já sei que o Redis está funcionando. Então eu vou limpar aqui, docker exec -it local, eu não sei se é underline, local Redis e o shell. É local-red. Pronto, ele entrou dentro do container. Apareceu a cerquilha ali. Então, eu vou executar o comando da interface de linha de comando do Redis, que é redis-cri. Entrei dentro do Redis. Então, agora eu vou dar set name, bem-vindo ao Redis. Bem-vindo. Eu armazenei a palavra bem-vindo em name. Agora eu vou dar um get name. Olha lá, bem-vindo. Vamos dar um ping. Ele respondeu Pong. Vou incrementar um contador aqui, Incrementou de 1, incrementou de 2. Então agora eu vou dar um get no contador. 1, obteve o valor 1. Aquele lá, ele não deu certo. Vou incrementar de novo, vou dar um get de novo, olha lá, 2. Então nós estamos vendo aqui que o Redis está funcionando. Então eu vou dar um exit para sair daqui, vou dar outro exit para sair do coisa, pronto. Então com isso nós criamos um container do Redis só para mostrar como funciona, e é esse container que nós vamos usar. Então, por que nós vamos usar o Redis como banco de dados para a nossa API, Basket API? Por que eu estou usando o Redis? Então, no mundo do comércio eletrônico, um cenário muito comum é que alguém comece a adicionar itens na cesta, depois saia, volte mais tarde, ou seja, o cara começa a comprar, desiste. Então esse cenário é muito comum. Então como que eu vou armazenar os dados entre as sessões para que quando o usuário resolver voltar, ele possa continuar com a sua compra? Os itens lá que ele colocou na cesta vai estar lá. Como que eu posso fazer isso? É aqui que o Redis entra em cena. Como o Redis ele armazena dados no formato chave e valor, eu posso usá-lo como um cache distribuído, como um meio de armazenamento. E como a nossa API vai gerenciar cestas de compras e os
seus itens nas suas próprias operações, nós vamos usar o cache distribuído do Redis para colocar as operações e para armazenar essas operações. Assim, isso vai agilizar o acesso e a consulta às operações, visto que o cache distribuído do Redis ele pode ser compartilhado com múltiplas aplicações, sendo mantido como um serviço externo pelas aplicações que o acessam. Então nós vamos ter um cache distribuído usando o Redis, que poderá ser acessado pelo microserviço Basket API e por outros microserviços. Com isso, os dados serão consistentes através das requisições a partir de múltiplos serviços. Então é por isso que nós vamos usar o Redis aqui como meio de armazenamento. Então agora eu vou abrir o nosso projeto Catálogo API. Na verdade o nome da solução é Microservices, né? Eu tenho o projeto Catálogo API e agora eu vou incluir um outro projeto aqui, que vai ser um projeto ASP.NET Core Web API, ó. Vou dar um Next e aqui eu vou dar, tem que selecionar aqui, ó, ele está na pasta Projetos, Microservice, tem que ser essa pasta aqui. E eu vou chamar Basket.api. Eu vou estar criando esse projeto aqui na minha solução. Vou dar um Next, aqui eu não vou configurar para HTTPS, estou usando o Net 5, não vou usar autenticação e eu vou habilitar, ó, o OpenAPI, ou seja, o suporte ao Swagger. Não vou também habilitar o Docker agora. Vou mandar criar, então ele vai criar um projeto Web API para mim aqui, ó, já criou Basket API. Aqui, ó, no controlador, ele cria um controlador que eu não vou usar, então eu vou deletar, clicar aqui e vou mandar ele deletar esse controller aqui, que eu não vou usar isso aqui. E essa classe também não vou usar. Então eu vou iniciar aqui criando as nossas entidades. Então eu vou mostrar as entidades que eu vou criar aqui. Ó, eu vou criar 3 entidades. Eu vou criar uma classe chamada Shopping Cart, que vai representar a minha cesta de compras. Então eu vou ter que ter o nome do usuário e a lista de itens que o usuário colocou nessa cesta. Vou criar um construtor padrão, vou criar um construtor onde eu vou atribuir um nome ao usuário e eu tenho um método aqui que vai me calcular o preço total da cesta. Ele percorre, ó, os itens, dá um for each nos itens, vê a quantidade e o preço de cada item e calcula o preço total. Então essa seria a minha cesta, o Shopping Cart. Outra classe que eu vou criar vai ser o Shopping Cart Item, onde eu vou definir os itens, né, que eu vou poder colocar na cesta. Eu vou ter aqui, ó, o ID do produto, a quantidade e o preço. Estou resumindo bastante aqui. Eu também estou colocando o nome do produto, eu nem precisaria colocar, mas eu estou colocando para evitar ter que fazer consultas para obter o nome do produto. Então, quando colocar na cesta, eu já coloco aqui, ó, o nome do produto também e vai ser fácil identificar esse produto. E a última entidade que eu vou criar vai ser a Basket Checkout, que quando eu fizer o usuário fizer o checkout na cesta com os itens, né, eu vou definir aqui, ó, o username, aí eu vou ter as propriedades para ele armazenar o endereço, first name, last name, o e-mail, o país, o estado, o CEP e o meio de pagamento, nome do cartão, o número do cartão, a expiração, o CVV e o método de pagamento. Então vamos lá, eu vou voltar ao nosso projeto, vou criar aqui no meu projeto Basket API um folder que eu vou chamar de Entities e vou primeiro criar a classe Shopping Cart. Então aqui eu vou definir aqueles métodos e aquelas propriedades que eu já mostrei, ó. O username, a lista de itens, aqui ele está reclamando que eu não criei ainda essa classe, o construtor vazio, o construtor onde eu estou definindo o nome do usuário e o preço total. Essa seria a minha cesta. Agora eu vou criar uma outra classe que eu vou chamar Shopping Cart Item. Aqui eu vou definir apenas essas propriedades. Então eu posso vir aqui em já reconheceu, né? E a última entidade que eu vou criar vai ser Basket Checkout. E aqui eu vou definir aquelas propriedades relacionadas ao usuário, ao preço total, e o endereço do usuário e o meio de pagamento que ele está usando. Pronto. Então eu já tenho aqui a minha API criada, já defini as entidades. Na próxima semana nós continuamos.